Seja muito bem-vindo ao programa O Quer Ser Brasileiro aqui no espaço do Cubo Itaú. Os nossos convidados de hoje são Wallace Rodrigues e Mônica Jesus, do projeto Belezinha, uma das maiores startups sociais de beleza do país, que capacita e gera renda nas comunidades. Estamos aqui com Mônica e Wallace. Muito obrigado pela presença de vocês. Prazer é nosso. Nós que agradecemos. Bom, aquela primeira pergunta sempre, quem são vocês? Você pode se apresentar, Wallace? O Wallace é um baiano que vem para São Paulo com uma mãe solteira, com mais 3 filhos, na busca de construir um Brasil melhor para todos. Através do sonho, a gente acredita que pode ser melhor. Sair da Bahia é um desafio, estar aqui é uma honra. Ah, legal, bonito isso. E você, Mônica? E a Mônica também é baiana, mas o coração é totalmente de São Paulo. Cheguei aqui aos 8 anos de idade com meus pais e mais 5 irmãos. Sou de uma família de total de 7 irmãos, então a família é grande. Opa! E apaixonada por São Paulo. Ah, legal. Vocês dois da Bahia, né? Você veio com 8 anos? 8 anos. E você com? 4. Com 4 anos. Nossa, vocês lembram de alguma coisa lá da infância de vocês? Você, com 4 anos, né? Mas vocês lembram de alguma coisa lá, como é que era lá? Ou a família de vocês também contava como é que era a vida de vocês? Eu tenho bastante recordação da minha infância na Bahia. Inclusive, eu tenho até uma cicatriz aqui de uma recordação. Outra no pulso. Né? É o Vim da Bahia, né? Exatamente. Que, inclusive, fui subir num pé de coco de dendê e não consegui subir para pegar o coquinho e acabei raspando todo o meu pulso. Então, eu cheguei, mãe, socorro! Então, já tem história aí da infância. Né? Recordações de subir no pé de siriguela, Uma de nadar machadada no rio. do irmão, sem querer, na roça. Meu Deus. Então, tem histórias, mas são histórias boas. Estou aqui hoje para contar. Ah, e você, Wallace? Muito boas, é muito parecido. Subir no pé de siriguela, nadar no rio, pescar, né? Camarão com lençol. É uma... Nossa, uma vida... Vocês acham que vocês tiveram uma infância feliz? Olha, Sim. A minha com certeza. Eu falo assim, eu amo a época que eu nasci, então não mudaria em nada. É jogar taco, carrinho de rolemã, jogar bola descalço. Isso daí hoje está voltando essa essência, né? Todo mundo em busca disso. A gente tinha isso na Bahia. Muitos continuam. A pipa é uma coisa muito moderna pra gente. O negócio lá era carrinho de rolemã, carrinho de pau. Ah, legal. E vocês, como é que era a vida da família de vocês? Os pais trabalhavam com o quê? A minha mãe, ela era uma dona de casa e cuidava de tarefas de roça. E meu pai, ele era pedreiro e vinha trabalhar aqui em São Paulo. Então, a minha mãe ficava cuidando lá dos filhos e da fazendinha que tinha algumas vacas, galinhas. E meu pai, ele veio procurar uma melhora pra gente aqui em São Paulo. E você, Wallace? Meu pai é cuidador de fazenda, na verdade, cuidador de roça. Que chama de roça lá na Bahia. E minha mãe é doméstica. E vocês, a família de vocês vieram para São Paulo motivadas buscando uma oportunidade melhor? Como é que é a história dessa vinda da família de vocês? Naquela época, Nando, São Paulo era um sonho, sabe? Você olhar, sabe, Passárgada? É mais ou menos assim, o destino olhava para São Paulo como um ponto de desenvolvimento. Mas mesmo da forma que hoje o paulista olha para Nova York, essa similaridade que a gente tinha naquela época. E dava certo, sempre deu certo. Por isso os nordestinos vieram, e é orgulho saber que os nordestinos criaram a São Paulo, sabe? É a mão na massa da São Paulo. Então eles continuam acreditando que dá certo, né? Uhum. E a sua família? E a minha família, meu pai, ele veio para São Paulo aos 14 anos de idade, ele perdeu a mãe aos 4. E assim, ele sempre não teve estudo, é analfabeto, então ele queria algo melhor para os filhos. Então, chegou um momento que ele falou assim, não dá para deixar a mulher lá e eu aqui e os filhos. Então, vou dar um jeitinho e trazer toda a minha família. E ele trouxe a gente para o Paraisópolis, para um cômodo, vamos colocar 4x4, com 8 pessoas dentro de uma casa minúscula. Nossa, e como é que era viver essa experiência?
Olha, como a gente fala, aquele jeitinho brasileiro, literalmente. Então, assim, foi bom, porque assim, a gente aprendeu muito com a garra dele, com a fé que ele tinha. Enfim, ele criou 7 filhos dentro da comunidade e todos muito bem criados. Sou formada, tenho outros irmãos também que estão se formando agora, os mais novos. Então, assim, ele conseguiu conquistar aquilo que ele buscou para nós. Uhum. Agora, vocês falaram muito sobre essa origem na Bahia, né, no Nordeste. Você está falando do orgulho de ser nordestino. O que vocês acham que permanece dentro de vocês dessa origem, né, da origem da família de vocês? O que vocês acham que permanece de valores que trazem disso? Eu acho que é o acolhimento que o baiano tem, assim, o jeitinho baiano, que nem vocês estiveram aqui com a Dadá também, né, que é uma baiana incrível. Então, eu acho que é isso, é o jeitinho, assim, nós somos muito de abraçar. E a nossa causa também, por um dos motivos que estamos aqui hoje, é esse acolhimento. Exato, essa mão na massa, né? O baiano tem muito disso. Quando você chega dentro de uma comunidade, não parece que está em São Paulo, parece que está na Bahia, está no Nordeste. Né? Essa característica, ela chama de Dadá, porque é uma referência à Mila, né? Com referência à nossa Dadá, né? Famosa da feijoada lá na Bahia. Então, de fato, é o abraço que o nordestino tem. Isso é muito bonito. E essa vida ali em Paraisópolis, que vocês recordam ali? Como é que foi esse início de vida, né, depois que vieram para cá? Esse momento ali em Paraisópolis, o que vocês podem dizer sobre isso? Deixa pro elas. A Mônica, ela tem um pouco mais de tempo em Paraisópolis. Eu fui para lá em 2014, né? Morava em outro bairro, fui para 2014. E aí eu me senti em casa. Porque assim, as comunidades tem esse mito de que você está lá, você não tem oportunidade, você não vai ser nada. É uma questão de escolha, né, Nando? E quando a gente opta por outros caminhos, você olha para uma comunidade muito mais rica e bonita. Então a gente traz aquela história, aquelas boas experiências do Nordeste, porque quando você chega e fala Bahia, ô Piauí, é assim entre as pessoas lá, continua isso. Esse senso, né, de comunidade, né? Quando vocês olham para a comunidade, o que vocês veem? Eu vejo oportunidade, hoje muita oportunidade, de desenvolvimento de pessoas, através da educação, de acreditar e saber que todos eles saem de lá para construir prédios, construir metrô. Então, hoje eu vejo assim, vamos trazer para cá, porque a experiência já temos, então vamos trazer. Uhum. E você, Mônica, o que você vê quando você olha a comunidade? A comunidade, eu acho que para quem vem do Nordeste ou qualquer um outro estado que é nordestino em geral, realmente é o acolhimento, porque muitas vezes não tem condições de ir num bairro melhor. Não estou dizendo que a comunidade não é bom, exatamente porque lá ele consegue a doméstica vai trabalhar, ela consegue pagar um aluguel, ela consegue colocar uma criança na creche, na escola. Tem várias ONGs que têm cursos totalmente gratuitos. Então, assim, ela encontra tudo em um lugar só. Ela não precisa, muitas vezes ela trabalha até lá dentro. Ela não precisa pegar um ônibus para colocar a criança na escola ou para fazer uma compra no supermercado. Então, realmente, é ali, ó, ela encontra tudo dentro da comunidade. A comunidade abraça, literalmente, essa pessoa. Vamos falar agora, começar a pegar a parte da beleza, que é por isso que vocês estão aqui. Eu sei que você ganhou um secador com 15 anos de idade, é isso? Exatamente. Como é que foi para uma adolescente, 15 anos, né, receber esse secador? O que você pensou, sentiu? Eu falo que eu sou muito precoce, né? Porque desde os 11 anos de idade, eu sempre pegava uma criança na escola para ganhar ali, na época, né, seus R$10, 15. Trabalhava o mês inteirinho para ganhar R$15. Então, eu sempre trabalhei desde criança. E aí, eu fazia o cabelo das amigas,
Olha, gente, desculpa, mas era com ferro de passar roupa. Pegava o ferro de passar roupa, uma toalhinha e ia alisando o cabelo das amigas. E a minha mãe via que eu gostava de fazer cabelo, fazer sobrancelha. Eu vou te dar um secador de presente. Eu falei, mãe, mas não precisa, é muito caro, porque na época era um absurdo de caro. E aí ela, não, minha filha, não se preocupe, a mãe parcela aí no crediário, não sei quantas vezes, mas a mãe te dá. E ela chegou com esse secador. Então, assim, era meu xodó esse secador e eu tenho ele até hoje. Você tem ele até hoje? Tenho. Nossa, pendurou num quadro, então, né? Tá lá Relíquia, guardadinho, né? exatamente. Eu tenho esse secador até hoje. Nossa. Então, ele tem uns aninhos aí, viu? Porque imagina, com 15 já não tô tão menininha assim. Agora, vocês fizeram faculdade Wallace de Psicologia e a Mônica de RH. Por que vocês escolheram esse curso? Olha, na época eu trabalhava no escritório e eu achei a necessidade de procurar algum curso e também foi para ajudar uma amiga. Eu precisava incentivar uma amiga a estudar. E aí eu procurei um curso que dava para as duas fazer e que, assim, é gestão de recursos humanos em geral. E eu consegui fazer que ela também estudasse e terminasse junto comigo. Ah, legal, bacana. Com um incentivo. É, importante isso, né? Sim. E você, Wallace, por que você escolheu? Eu sempre tive interesse por pessoas, né? Principalmente minha mãe. E foi engraçado, quando eu passei na faculdade, eu fiz Unesp, né? Eu cheguei para ela e falei, mãe, passei na faculdade. Universidade pública. Ela falou, é carteira assinada? Aí eu virei para ela e falei, um dia será. Então, sempre interesse em pessoas, desde lá. Uhum. E o que é educação para vocês? Olha, eu acho que é um dos pilares. Educação é um dos pilares da nossa vida. Porque sem educação a gente não dá um passo à frente. Uhum. A educação caiu na nossa vida porque a gente não teve educação. Pra gente, eu sempre tive a palavra não é revolta, mas por aí, saber que todos são educados com uma coisa industrial e não de desenvolvimento. Então, por isso veio a psicologia, por isso eu comecei a olhar para a minha família, né, porque eu acabei sendo o primeiro universitário da família, e aí essa vontade de fazer, de querer fazer mais, ela ficou exponencial quando a gente chega na comunidade, né, porque só são pessoas. Então, a educação é a única forma de você igualar a população, seja de qualquer CEP. A educação vai transformar isso, vai chegar nesse prédio, só com a educação. E vem cá, como é que vocês se conheceram? Ah! Isso é interessante. Essa é boa, você quer falar? Não. Eu tô através da tecnologia, no Tinder. No Tinder? Deu match, é isso? Pois é. Eu estava por localização, eu estava perto, fazendo uma coisa, aí a gente marcou na Vila Madalena, na época, e aí que eu descobri que a Mônica, né, já tinha essa coisa com beleza, aí antigamente eu já tinha um salão de beleza, visitava já feiras de beleza, e aí eu falei assim, é sério? Então vamos nos encontrar. Mas foi uma loucura, me enrolou 3 meses. Ah, Mônica, foi assim, Mônica? Mais ou menos isso. Deixa ele acreditar nisso, né? Exatamente. Vocês têm um negócio de impacto social. Sim. Que tem um propósito muito grande, né? Ter um relacionamento, né, afetivo com esse negócio que tem um propósito muito grande, ele impacta como na relação de vocês? Geralmente não dá certo não, cara. Geralmente não dá certo não. Por quê? Porque você não tem folga, você está em qualquer lugar, você está tomando banho, você está comendo, você volta para essa história. Então você tem que ter de fato propósito para conseguir lidar com essas dificuldades, porque senão é treta toda hora, né? Vocês decidiram abrir um negócio de impacto social em 2016, né? Por quê? Foi por uma necessidade. Quando eu montei um salão no Paraisópolis, eu tinha necessidade da mão de obra para trabalhar junto comigo. Porém, não encontrava, era bem difícil encontrar pessoas capacitadas. Então, eu pegava essas pessoas, contratava, organicamente tudo que eu sabia, eu ensinava para essas pessoas. E aí, com o tempo, essas pessoas iam trabalhar em outro salão, enfim, ia fazendo as coisas na sua própria casa. E aí,
a gente foi estudando melhor essa ideia de ter uma escola de beleza dentro das comunidades. E não só nos bairros vizinhos, que era complicado, até para mim estudar foi complicado fazer os cursos, porque trabalhava e tinha que fazer o curso, mas só que tinha que sair de um bairro para ir para outro. Então, com uma necessidade, a gente resolveu melhorar a ideia de sair do salão, desmembrar o salão para uma escola. E aí nasceu o projeto Belezinha. Aí vem o Belezinha. Que a gente vai falar mais no segundo bloco. A gente já volta. Voltamos aqui com o Quer Ser Brasileiro, com o Wallace, com a Mônica, do Belezinha. O que é o Belezinha? Olha, o Belezinha, quando a gente criou esse nome para ser Belezinha, porque é uma junção de tudo. É literalmente o que é ser brasileiro, B de beleza, e assim, Belezinha... A gíria. E aí, beleza? Então, assim, foi uma junção para literalmente todo mundo quando falar, Belezinha, já automaticamente pensar no projeto Belezinha. Belezinha. E o que vocês fazem nesse projeto? Que é um projeto que tem muitas frentes, né? Sim. O Belezinha, porque também, só completando a questão do nome, a maioria dos salões na comunidade são de 12 metros. Então a gente fala de Belezinha também unindo essa questão dos tamanhos, né, do físico dos salões. E aonde que o cabeleireiro vai estudar? Antes, não tinha lugar. Aonde que o Belezinha entra para fazer diferença nessa história? A Mônica é uma pessoa completamente mão na massa. Então, quando a gente pensa em Belezinha, a gente pensa no estágio 0, aproximação das pessoas. E se aproximavam direto com ela. Como que você fazia assim para os primeiros educados lá? Foram 70 pessoas lá nesse primeiro salão, as pessoas chegavam do lado dela e se vira. Não, eu sou um pouquinho marrenta, mas não é desse jeito. Praticamente eu pegava na mão da pessoa. Sim, eu sou muito mão na massa, mas eu tenho muita paciência de lidar com as dificuldades. A pessoa, eu não consigo fazer isso. Eu falo, você não consegue agora, mas vamos treinando com calma, com paciência que você consegue. Eu sempre incentivei o melhor da pessoa e nunca falei que estava errado. Assim, não, você não acertou agora, mas vamos fazer da forma correta. Então, assim, então sempre incentivei. Então, independente da dificuldade da pessoa, eu sempre procurei o melhor delas. Isso é importante. Agora, vocês têm o salão, o negócio, tem também os cursos, né? Os cursos são gratuitos? São gratuitos. E quais são os cursos que vocês oferecem? O que acontece, Nando, impactar na comunidade é dinheiro no bolso. Isso aí sempre foi assim e dificilmente vai mudar. Mas a gente entendeu que na comunidade exigia sempre algo mais rápido. Né? No caso, se a gente olhar para o mercado, instituições de beleza, eles têm uma formação aí básica de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses. E a comunidade não tem esse tempo, não tem esse dinheiro. Então nós criamos uma metodologia, que a gente chama de metodologia por competência, onde o aluno, com 32 horas, ele tem a primeira capacitação, a partir dali ele já começa a gerar renda. Isso é importante. Dessa geração de renda, ele vai para mais 8 aulas de socioemocional. Aí dessa socioemocional, são 40 horas, a gente começa a trilhar essas carreiras desse aluno. Hoje, dentro dessa carreira, capacitação de 40 horas, são mais de 2.000 alunos já formados. Nossa. Que passaram por essas nossas capacitações, né? Então, quais são os básicos, os procurados assim no estágio 0 para gerar renda? Escovista, manicure, tratamento, design de sobrancelha, manicure básico, né? Sim. Depois ele começa a olhar para outras coisas, tipo colorimetria. E aí nós temos um programa interessante lá, que são os salões parceiros. A gente faz essa primeira formação de 40 horas, ele já é encaminhado para grandes salões, Rodrigo Sintra,
Vanderlei Nunes. Hoje, dentro desse programa, são mais de 200 empregos já. Marcos Proença, que é nosso padrinho esse ano. Obrigado, Pro. É isso aí, importante. Né? Então, os básicos são os mais procurados. Leices, Bioma também. Bioma. Grande padrinho. Daqui a pouco a gente volta nesse assunto. Daqui a pouco a gente volta nesse assunto, porque eu quero falar um pouco. Você falou desse trabalho psicológico, né? Você da área de psicologia, né? Por que vocês acreditam que é importante ter esse trabalho no treinamento de vocês? Aconteceu um movimento muito interessante nos últimos anos na comunidade. Antes as pessoas não queriam falar que eram de Paraisópolis. Por quê? Porque a conotação era sempre violência, sempre qualquer poder paralelo, enfim. E agora, através de programas sociais ou não, ele olha para ele como cidadão e acredita. Então, quando você chega para um aluno e diz, coloca na mente dele a autorresponsabilidade, ele vai, cara. Ele começa a andar. Não deu certo? Vou tentar de novo. E assim, agora quando você só dá uma competência técnica, ele não se enxerga naquilo ainda, demora. É um déficit muito grande de educação, sabe? Isso se reflete também no atendimento em si, porque acredito que as pessoas que chegam para fazer, né, a área de beleza, né, que mexe com a autoestima, né, isso também deve influenciar, ter esse preparo deve ajudar de alguma forma as pessoas que estão ali sentadas? Com certeza. Eu falo isso por experiência realmente de cadeira, de ter um cliente na cadeira, porque assim, nós profissionais da área da beleza não só fazemos um cabelo, umas sobrancelhas. Não estou tirando o lado dos psicólogos, nós também somos psicólogo nesse momento. Então, assim, que ela vai justamente para fazer um cabelo, uma unha, para se sentir bonita, mas ela também vai desabafar. Muitos momentos ela não tem com quem desabafar, com quem ela tem? O profissional da beleza que vai cuidar dela. Então, aquela 1h30, 2 horas que ela está no salão, praticamente fala assim, salão é lugar de fofoca. Não, o salão é para a gente acolher a cliente, entender qual a necessidade dela e ouvir. E se você não tem nada a aconselhar, só ouve, só isso que ela quer. Vocês falaram sobre esse novo projeto que é o Bioma, né? Eu queria que vocês falassem que é uma parceria com o Leices, da Cris Dias, que deu entrevista para a gente nessa temporada. Fala um pouco sobre esse projeto, que é um projeto inovador, né? A gente já admirava o Leices, né? Por ser, de fato, um salão que acolhe, como a Mônica adora falar, que é, de fato, o nosso percurso. E aí chegamos para a Cris, para o Itamar, e falamos assim, vamos abrir um primeiro salão sustentável dentro de uma comunidade no Brasil? Vamos. Então, porque a comunidade tem essa cultura, Nando, de assim, não paga água, não paga luz. Quando a gente coloca uma água de reuso dentro do salão, mudou toda a cultura. Quando a gente coloca uma fotovoltaica, mudou toda a cultura. Então, assim, a gente espera que num futuro próximo, deixem de falar que a gente não paga água, que a gente não paga luz. Por quê? Porque a gente não precisa mais, a gente tem aqui. A gente evoluiu. Né? Isso aí é maravilhoso, sem contar as plantas, né, Mônica? Não, as plantas, os produtos, que é tudo sustentável. Não é que temos tudo sustentável dentro do salão, mas a gente também diminui a emissão de carbono tendo as plantas dentro do salão. Agora, eu sei que vocês estão cheios de projetos aí novos, né? Fala um pouco sobre isso. Numa fase, a gente desmembrou, né? Salão é salão, escola é escola. A gente estava no espaço de 60 metros e ficamos um ano lá. Foram mais de 800 pessoas capacitadas. Depois nós nos unimos a uma universidade. Aí também foi a primeira universidade dentro de uma favela no Brasil. Porque lembra lá do início da nossa entrevista, a gente falou que a gente acredita no poder da mudança via oportunidade. Então a gente está trazendo essas oportunidades para a comunidade para que através de empreender, né, que é a mão na massa, as coisas modifiquem, né, melhorem. Então dentro desse hoje que a gente chama de centro universitário, a gente está com mais de 100 novos alunos fazendo enfermagem, fazendo esteticista. O que mais temos lá, Mônica, de bom? Pedagogia, fisioterapia. Psicologia. E também a oportunidade de muitas dessas pessoas ter a bolsa 100% gratuita da universidade. Eu quero saber o que é beleza para vocês.
Você deixa pra Mônica, eu falo que é ela. É. Mas é Falei minha parte, falei minha parte. É um romântico. Uau! Essa pergunta sempre me pega, porque beleza é fazer alguém feliz. É fazer a pessoa se sentir realizada. Então, acho que a beleza da coisa, ser brasileiro, é isso. É a beleza a satisfação de ter um sorriso no rosto. Bonito isso. E o que é ser brasileiro? Quem quer começar? Vou deixar pro Wallace. O que é ser brasileiro para você? Ser brasileiro é estar junto às pessoas, é estar com o povo. A gente ama pessoas, a gente quer estar junto, por isso que a gente faz o que faz e acredita no poder da união. É isso aí para você. Ser brasileiro é pensar no próximo. A união, como o Wallace mesmo disse, a união de pessoas. Tem um filme que eu sempre cito, que é algo que eu assisti quando criança, de um projeto, porque eu nunca tinha ido no cinema. Então, aos 11 anos, tinha um projeto no Paraisópolis que era de cinema, que pegava as pessoas e colocava na sala. E esse filme é Corrente do Bem. Então, cada um vai ali pegando na mão de uma pessoa e vai fazendo isso, fazendo com o próximo, eu acho que a gente consegue mudar muita coisa. Então, é uma corrente do bem ser brasileiro. Bonito isso. Então, vamos juntos, né? Vamos juntos. Vamos juntos. Obrigado pela presença de vocês, viu? Muito obrigada, Obrigado, Nando. obrigado pela oportunidade, gente. Obrigado. E obrigado a você que nos acompanha. Obrigado ao Cubo Itaú. E a gente se vê na próxima semana. Tchau.